Boa noite, irmãos. Até engraçado a gente falar boa noite, né? Tá tudo claro lá fora ainda. Que Deus abençoe a todos vocês na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Essa semana estava lendo o texto e Paulo, eu creio que foi a pessoa que mais escreveu. Pode ser que outros também escreveram, mas não foi publicado, vamos dizer assim. Mas é o que mais escreveu no Novo Testamento. Ele se preocupou em entrar em contato com as igrejas das quais ele fazia parte, no amor. Muitas vezes ele derramou sangue, lágrimas, por causa daquelas igrejas, daquele povo. E ele se preocupava com eles, mesmo preso, mesmo longe. Ele tinha essa missão, vamos dizer assim, de entrar em contato com as igrejas, animando eles que eles continuassem firmes na fé. Obrigado, irmão. E aí, lendo o texto, eu me perguntei, e se alguém me perguntasse, como é possível manter a união da igreja, Luiz? O que eu responderia? Aí eu coloquei ali. Eu responderia: encha-se da palavra de Deus e não permita que os princípios desse mundo entrem em sua mente. Diga não a si mesmo e resista ao diabo, pois ele usa os seus pontos fracos. Valorize a unidade da igreja, defenda, ore e lute por ela. O que eu escrevi não é algo que partiu de mim. Aí eu estou dando um conselho para alguém. O que eu escrevi ali, nessas 3 linhas, é algo que está na minha mente, no meu coração, como está no de vocês. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que nos encher da palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que viver pela palavra, e a palavra tem que estar em nós, todos os dias. A própria palavra diz: escreva na tábua do seu coração. E o que a gente fala com as pessoas, nos nossos relacionamentos, nós temos que refletir, e da nossa boca tem que sair as verdades bíblicas. E às vezes já aconteceu de estar conversando com alguém, com algumas pessoas, e você falar alguma coisa que é um preceito bíblico, é uma verdade bíblica, e a pessoa parar e falar assim: nossa, isso que você falou é profundo. De onde você tirou isso? Isso está na Bíblia. Isso foi ensinado por Jesus. Então nós vemos Paulo escrevendo para as igrejas, ele chega ao ponto, em uma de suas cartas, de falar assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Alguns olham e pensam assim: nossa, que prepotência de Paulo, ele querer se igualar a Cristo. Mas aquelas pessoas para as quais ele estava escrevendo, e muitas vezes pregando, elas não tinham visto Cristo. Tinham ouvido falar de alguém chamado Jesus Cristo, que foi condenado, que foi morto, foi pregado na cruz, e ele ressuscitou. Então, a única forma, vamos dizer assim, das pessoas conhecerem Cristo, porque elas não tinham a palavra, a Bíblia organizada igual nós temos hoje, era olhar para Paulo. Por isso que ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tentava o tempo todo refletir aquilo que Cristo era, o que Cristo é. E é uma missão para a igreja cristã também, refletir aquilo que Cristo é. Às vezes nós ficamos preocupados como nós estamos sendo vistos pelas pessoas, o que pensam de nós, mas a gente deveria realmente ficar preocupado como Deus está nos vendo, o que Cristo pensa de nós. Como nós estamos agindo nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos estudos. E Paulo escreve aos Filipenses. Nós sabemos aí, os irmãos anteriores que me antecederam aqui já explicaram algumas coisas sobre a cidade de Filipos, como Paulo chegou lá.
Paulo tinha moral para escrever e falar qualquer coisa que ele quisesse para aquele pessoal. Porque ele foi para lá por uma visão, ele queria ir para outro lugar. Ele teve uma visão de madrugada de um macedônio pedindo para ele ir para lá. Ele foi, ele creu naquela visão, ele foi lá. Chegou, não encontrou muita gente, foi num lugar lá para orar, encontrou umas mulheres, começou a conversar com elas. E o que ele falou com elas? Do amor de Cristo, do Evangelho. E ali começou, a primeira mulher se converteu, e a sua família se converteu, e outras pessoas. Eles começaram a pregar o Evangelho ali naquela cidade. Expulsaram o demônio, né? A gente vê que o poder de Cristo estava com eles, expulsaram o demônio de uma mulher, arrumaram um problema com os poderosos dali, que começaram a acusar que eles estavam causando muitos problemas. Injustamente os prenderam, chicotearam em praça pública e os mantiveram presos. Aquelas chicotadas nas costas sem dever nada deve ter doído muito. Porque você apanhar quando você deve é uma coisa. Agora, quando você não deve é outra, é muito mais difícil. Quando você é acusado de algo que você não fez, é muito mais difícil. E Paulo passou por tudo isso. Eu fico imaginando Silas, a gente não fala muito dele, né? Ô Silas, vamos lá comigo, eu vou fazer uma viagem, aí está a fim de ir comigo? Coitado do Silas, né? Foi junto com ele, foi chicoteado junto com ele, foi preso junto com ele, correu risco de vida junto com ele. E quantos de vocês às vezes recebem um convite para ir em algum lugar? Muitas vezes nós dizemos sim, muitas vezes nós dizemos não. Parece que se não for muito agradável ou não for muito interessante, nós não nos interessamos muito. E Paulo escreve, vamos ver o que ele escreve aos Filipenses. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2. Nós vemos em tudo que Paulo escreve que o interesse dele é manter a unidade da igreja, manter a igreja firme, olhando para o alvo, seguindo em frente. Ele orou, ensinou, sofreu, escreveu, e ele sempre contribuiu para o crescimento saudável da comunidade cristã. Então ele escreve assim, versos 1 e 2 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então nós vemos aqui que Paulo lembra os irmãos que na unidade existe amor. A igreja precisa permanecer unida. E que o Espírito de Deus, ele estará presente no meio dos cristãos. E ele declara ali ainda que, com alegria, que a alegria deles se completa em saber que eles têm esse amor, esse mesmo amor, o mesmo ânimo, os mesmos sentimentos na fé em Cristo Jesus. Paulo espera que todos estejam realmente unidos, sejam bondosos, misericordiosos uns com os outros, que sejam unidos de alma e de mente. Nós devemos sentir compaixão uns pelos outros. Paulo se preocupa muito com aqueles que estão sofrendo. Ali ele fala de compaixão também, explicando o termo compaixão. Vamos ver se o meu colega vai colocando ali alguma coisa. Ali, está lá. Pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa, não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se com o desejo de avaliar ou minorar o sofrimento de outro ser ciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ali tem, a gente vai explicar às vezes e o texto confunde mais, né? Tem uma palavra escrita ali, ciente. Ciente é aquela pessoa que percebe a necessidade do outro, que olha para o outro e percebe que ele não está bem, que ele não está legal, que ele está sofrendo, alguma coisa está acontecendo. Compaixão, compreensão do estado emocional da outra pessoa. Como nós vamos ter essa compreensão se nós não nos envolvemos, se nós não estamos juntos, cada um cuida da sua própria vida, é aquela correria de sempre.
Nós precisamos estar juntos, unidos, para orar, para ler a palavra, para meditar naquilo que Jesus ensinou. Paulo alerta de como eles não devem agir. Nós vemos isso nos versos 3 e 4. Diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu não sei se tinha algo que não estava indo muito bem na igreja, mas Paulo fala isso, talvez pode ser até por motivo que estava acontecendo noutra comunidade, e ele também trabalha isso daqui. Ele diz assim, que cada um, ele está falando, não busque somente o interesse pessoal, mas os desejos de todos, não deseje de receber elogios tolos, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eu conheço algumas pessoas que são assim, que consideram as outras pessoas superiores a elas mesmas. Pessoas que têm autoridade, pessoas que têm, como eu disse, moral para falar, porque conhece profundamente aquela área que ela está falando. Talvez você agora pense assim, puxa, mas eu não conheço alguém. Sabe aquela pessoa que você vai num lugar e você fala assim, nossa, eu fiquei até constrangido de tão bem que ela me tratou? É isso que a pessoa está fazendo. Está considerando você superior a ele mesmo. E é isso que Cristo espera de nós. É isso que Cristo fez. Ele é o modelo. Então, quando Paulo escreve e ensina essas coisas, na verdade, ele está falando aquilo que Cristo fez. Tem pessoas muito sábias, a gente olhando pelo lado bíblico das coisas. Ela é muito sábia, mas ela está falando daquilo que está na Bíblia, daquilo que Deus ensinou, daquilo que Cristo espera de nós. Nós temos que nos transformar a cada dia como cristãos. Cada pessoa é uma pessoa única, até os gêmeos têm diferenças. Mas o que ele escreve é que para Deus não existe diferença. Porque ele está falando, não faça nada por desejo pessoal, de ser reconhecido. Quantas pessoas que às vezes até na empresa, no trabalho, só fazem as coisas para ser reconhecido, só fazem as coisas quando o chefe está perto. Eu não sei se na igreja existem pessoas que fazem as coisas para ser reconhecidos ou para se aparecerem ou se engrandecerem. Mas Paulo está falando isso daí, porque era um risco que a igreja corria, é um risco que a igreja corre, é um risco que a igreja brasileira corre, de ter pessoas fazendo coisas para se engrandecerem, para tirarem proveito da obra do Senhor, para tirar proveito da vida dos irmãos, usando as pessoas, usando as instituições. Ultimamente tem surgido muito profeta criticando essas pessoas que fazem essas coisas. O próprio Jesus chegou um dia lá no templo, vocês sabem da história, que ele meteu o pé em tudo e ficou bravo. Ele falou, a casa do meu pai não é covil de lobos e ladrões. Trate o outro como o outro fosse superior a você mesmo. No serviço do Senhor não existe mais importante e menos importante. Não façam nada por vanglória ou contenda, o texto diz isso. Vamos entender lá, vanglória ou contenda. Contenda, ato de contender. Vou ler aqui que está meio longe lá para mim já. Não sei o que aconteceu, se a letra ficou muito pequena. Ato de contender, altercação, controvérsia, debate, querela. Luta entre duas ou mais pessoas, combate, peleja, tendepá. Controvérsia ou litígio judicial, demanda, disputa, esforço para conseguir alguma coisa. Ali tem uma palavra estranha também, o tendepá. Tendepá, vocês já ouviram aquelas pessoas mais antigas falar tendel? Tem gente que fala aqui na igreja, eu já ouvi irmão falar tendel. Você fala tendel, você é antigo, você tem mais de 50 anos.
Tendel é coisa antiga, é confusão, briga, gritaria. Ah, cheguei lá, estava o maior tendel, vim, voltei embora. É uma palavra antiga. Essa questão é contenda. Vanglória, presunção, vaidade exagerada, opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, pessoa que se orgulha em demasia de suas próprias qualidades e aptidões pessoais. A vanglória é o oposto da humildade. Etimologia, origem da palavra, vanglória, feminino de vão mais glória. Então Paulo diz, não façam nada por vanglória ou contenda. E se a gente não tomar cuidado, a coisa mais fácil que tem é entrar na tal da contenda. Ah, eu não concordei com isso, com aquilo. E em vez de conversar a respeito, daqui a pouco estão brigando, cada um defendendo o seu ponto de vista. É muito fácil entrar em contenda. As divisões, elas sempre acontecem onde existe o espírito de competição. Na igreja, não deve haver o espírito de competição. Tem um texto da Bíblia que diz assim, vocês estão dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Alguns dizem, eu sou de Cristo. Na verdade, as pessoas seguiam algumas pessoas. E nós temos que tomar um cuidado com isso. Eu lembro bem no começo da caminhada cristã, a minha esposa ainda não era convertida, não tinha se batizado, mas ela sempre foi muito observadora. E tinha lá os irmãos da igreja, como o pessoal faz aqui, vai jogar um futebolzinho, e às vezes quem quisesse podia levar a esposa junto. Elas ficavam lá conversando e os homens fazendo aquele espetáculo lá do futebol, né? Aí quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim, sabe aquela irmã, assim, assim, assim? Falei, sei, a esposa do fulano. Pois é, tinha trocado o pastor. Ela falou assim, que se ela pudesse, ela largava tudo para ir atrás do pastor, para outra cidade lá que o pastor foi. Daí ela me falou assim, essa mulher está seguindo a Cristo ou está seguindo o pastor? Sabedoria nessas palavras, vejo que é profeta. E hoje nós temos muitas pessoas seguindo homens, seguindo líderes, seguindo pastores, seguindo política. Quando entra para essa parte, então é uma desgraça verdadeira. Seja de esquerda, direita, centro, é uma desgraça. E as pessoas seguem esse tipo de coisa, brigam por esse tipo de coisa. Se você criticar o Deus que ele serve, né? Como é que fala? O Deus não fazer isso para vós, esculturas, o ídolo, né? Se você criticar o ídolo dele, nossa, pronto, ele quer te matar. Ele se irrita, se ira. Onde existe espírito de competição, existem problemas. Nos versos 3 e 4, Paulo ensina para eles algumas coisas. Como não agir e como agir. O meu irmão colocou lá. Ó. Como não agir? Não façam nada por interesse pessoal. Não façam nada com desejos tolos de receber elogios. Não procure somente os seus próprios interesses. Como agir? Sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês, preocupe-se também com os interesses dos outros. Está falando para quem? Vamos lembrar, a carta é para quem? Para a igreja de Filipos. Para os crentes da igreja de Filipos, para os convertidos da igreja de Filipos. Ele está falando para aqueles que devem conhecer as coisas do Evangelho. O que Paulo está falando é aquilo que Cristo já ensinou, ele já fez isso. Você só vai repetir aquele comportamento que Cristo ensinou. Quer ver? Mateus 22, 37 a 39. Jesus falando. Acho que vai... Olha, ele colocou lá, ó, pode acompanhar lá. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. É mais ou menos um resumo do que Paulo falou ali. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo a si mesmo é tratar o próximo como se fosse superior a você, com amor. Se preocupar pelos interesses do próximo, não só pelos seus. Talvez olhar para a pessoa e falar assim, você está sofrendo, mas Cristo está com você.
Nós vamos orar com você. Nós estamos juntos com você. A Bíblia ensina que não é só para a gente se alegrar, é para a gente chorar junto também. Quantas vezes essa igreja chorou junto? Quantas vezes nós oramos juntos, preocupados, porque tinha alguém no hospital passando mal? E as pessoas oravam e se preocupavam, se seu irmão morrer, o que vai ser dos filhos dele? Ame ao próximo como a si mesmo. Os próprios discípulos de Jesus estavam com Jesus todos os dias, Jesus ensinando, e algumas coisas eles não entendiam, porque cada um de nós temos dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que nós carregamos desde criança, desde as primeiras coisas que nós aprendemos na nossa casa, com os nossos familiares, na escolinha, na escola, com os nossos amigos, na nossa comunidade, no mundo, na faculdade, tudo isso passa a fazer parte de nós. E nós vamos nos transformando a cada dia, a cada coisa nova que acontece, coisas boas e ruins, isso vai agregando algum conhecimento a nós e nós vamos nos transformando. Por mais que a gente não queira. Tem pessoas que são muito amargas, tem ódio de tudo, mas quando você começa a conversar com essa pessoa, você começa a entender ela, que tudo que ela passou levou ela para aquele caminho. E ela precisa encontrar com quem? Com Cristo. É a única forma dela voltar. Os próprios discípulos tinham problemas. Um certo dia eles estavam entrando numa confusão entre eles, porque eles queriam saber que entre eles quem seria o maior. Quem era o maior entre os discípulos? Aí Jesus dá uma aula para eles, Lucas versos 22, do 24 ao 27. Está lá. E houve também entre eles contenda, uma palavra aí que Paulo ensinou, sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus se ensinava conversando, ele não precisava brigar com ninguém, mas provavelmente doía, ainda mais se era com você. Eu sou como aquele que serve. Precisava falar mais alguma coisa? Quem estava tendo atitude de servo entre eles ali? O Filho de Deus, que veio para cumprir uma missão. Em momento nenhum ele quis voltar atrás ou desistir da missão. Ele falou: eu vim, estou aqui e eu sirvo vocês. O que ele estava fazendo? Servindo os discípulos, sendo menor. O que ele fez quando ele lavou os pés dos discípulos, sendo menor? Se ele fez, ele se humilhou, e ele diz que nós temos que fazer isso. Paulo, ensinando a igreja, diz que é assim. A carta de Filipos serve para a igreja também, para a igreja da Barreirinha hoje, alguns anos depois que ele escreveu. E vai continuar valendo para muitos ainda que vierem a se converter. Jesus é aquele que serve. Ele, sendo dono de todas as coisas, ele se humilhou. Nós vamos ler aqui no texto que Paulo fala disso. Vai falar disso, tem até um hino maravilhoso, que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. As pessoas podem não gostar de Jesus, mas elas não conseguem questionar aquilo que ele fez. Ele foi obediente até o fim. E porque ele foi obediente, o nome dele está acima de todos os nomes, como a palavra diz. Às vezes nós vemos pessoas que falam assim: eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de cantar. Eu já ouvi. Mas essas coisas também têm a ver com a tua vontade, mas tem a ver com os dons que Deus te deu. Eu sempre tenho falado para os irmãos que se você quer descobrir os seus dons, você tem que se envolver com o trabalho. Você tem que se envolver com a igreja. Porque como você vai descobrir os seus dons? Você acha que vai vir um anjo lá do céu tocando uma harpinha, te chamar pelo nome e falar: o seu dom é esse daqui? Não vai acontecer. Se envolve com o trabalho. Tenho vontade de pregar, tenho vontade de...
Eu nunca vi ninguém falando assim: pastor, estou com uma vontade de vir aqui ajudar os irmãos a carregar o banco da igreja. Ô, Levino, estou com uma vontade de vir ajudar você a fazer o concreto o dia que... Põe meu nome aí, me chama. E Paulo fala isso para a igreja. Não quero fazer coisas para se aparecer, para que sejam reconhecidos pelos homens. Eu sei de muitos irmãos que fizeram coisas grandes aqui, mas eu não falo nada para ninguém, eu sei. Para não tirar o galardão que esse irmão tem para receber do Senhor. Porque a melhor recompensa que nós temos, seja por qualquer coisa que nós fazemos, é aquela recompensa que o Senhor nos dá. O próprio Jesus ensinou: se alguém te elogiar algo que você fez, essa é a tua recompensa. Essa aí. Por isso que é melhor, quando você faz alguma coisa para o Senhor, você não ficar se vangloriando. Paulo está trabalhando isso aí com os irmãos novos na fé. Não existe mais importante ou menos importante para Deus. Todos nós aqui somos servos. Versos 5 a 8, diz assim, Filipenses 2. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Precisamos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo. Cada cristão deve se esvaziar, como diz aqui na palavra, como Cristo fez. Deixar os seus interesses particulares um pouco de lado, assumir uma atitude de servo e cumprir a missão até o fim, até que chegue aquele dia que o Senhor chame a tua senha. Em Mateus 16, 24, Jesus disse assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem quiser me seguir, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é a cruz de Jesus, é a sua cruz. Hoje nós vemos que muitos cristãos estão com as prioridades na sua vida bem distorcidas. E cada um de nós tem que fazer uma reflexão. Agora que estamos chegando no final do ano, é bom fazer isso, olhar para trás desde janeiro. O que nós fizemos? O que nós produzimos? O que nós fizemos para o Senhor? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso organizar? O que eu preciso colocar como prioridade na minha vida para 2025? As prioridades das pessoas estão invertidas. Um monte de coisa vem antes das coisas de Deus. As pessoas vão para a academia e dizem que vão cuidar da saúde, melhorar fisicamente. É bom? É bom. Só que muitas vezes elas acabam distorcendo aquela intenção inicial que seria cuidar da saúde. Começam a cuidar mais do corpo. Parece que para atrair os olhares. Eu sou um que não vou mais na academia, minha esposa sabe disso. Você está lá fazendo exercício e eu começo a observar aquele povo e a pessoa cheia de espelho, não para de se olhar no espelho, se olha no espelho, se olha no espelho. E eu fico preocupado, meu Deus, esse cara vai chegar lá e vai beijar o espelho, fala, lindo! Né? A academia não devia ter espelho, porque chega a ser irritante. Aí você quer usar o aparelho, já terminou? Ah não, só um pouquinho, ele está com o celular na mão. Está navegando lá, mandando mensagem, respondendo mensagem. É outra praga do inferno, o celular numa academia. O que o cara ia fazer em 40 minutos, ele leva 1h30. Porque ele senta naquele aparelho e fica lá no celular. As coisas estão invertidas. Está tudo distorcido. Nos negócios, as pessoas vêm fazendo negócio, daí eu fico pensando, puxa vida, o irmão está fazendo um bom negócio, será que ele vai investir no reino? Não.
Ele investe onde? Nos prazeres pessoais, nas coisas desse mundo. E muitas vezes cheio de problemas, cheio de dívida, porque fez aquilo que ele queria fazer, não aquilo que ele deveria fazer. Hoje escutei um pregador falando, ele falou assim, daí o pessoal estava reclamando que não ia seguir ele mais, né? Ele falou assim, o problema de vocês é esse, que vocês querem seguir alguém que fale aquilo que vocês querem ouvir, não aquilo que vocês precisam ouvir. Será que nós estamos preocupados em falar para as pessoas aquilo que ela precisa ouvir? Isso traz um problema para você. Paulo estava preso. Ele estava falando o que as pessoas precisavam ouvir. Era aquilo que Cristo ensinou. E isso o levou à prisão. Existe lá um monte de coisa errada por trás desses julgamentos, influência, existe, mas ele estava sendo punido porque ele estava falando e ensinando. Agora, se ele fosse mais um malandro, tirando dinheiro das pessoas, tirando proveito, talvez ele estivesse numa boa, indo em todas as cidades. Ele estava sofrendo pela verdade que ele estava carregando e estava ensinando as pessoas. Mas nem a prisão fez com que ele parasse. Ele continuou. Tinha um preso lá, ele falava com o preso. Tinha o guarda lá, ele falava com o guarda. Vinha alguém visitar, perguntar alguma coisa para ele, ele falava do evangelho. Ele falou, enquanto existisse vida em Paulo, ele botou uma coisa na cabeça dele, eu vou pregar o evangelho. Prega o evangelho a toda criatura. Não foi isso que Jesus disse? Estava fazendo o que Jesus falou. Nas redes sociais, então, ostentação. Eu não vou nem entrar nisso daí. Terrível. Lucas 9, 25 diz assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? De que adianta? Essa vida é curta e ela passa depressa. Paulo fala ali sobre você se preocupar com o interesse dos outros, né? E na igreja é difícil muitas vezes você conviver com as pessoas, se preocupar com os outros. Às vezes você chega à conclusão e fala, como aquele irmão é chato. Como aquela irmã é chata. Não vou com a cara de tal pessoa. Às vezes nunca conversou com a pessoa, mas não vai com a cara, sei lá por que motivo, ou porque alguém falou para ela algo a respeito da pessoa. E ela ficou com aquela verdade que falaram para ela. Nunca conviveu com a pessoa, nunca passou um dia com a pessoa, nunca foi na casa da pessoa, nunca fez uma refeição junto com aquela pessoa, mas ela não gosta da pessoa. Não é fácil conviver no meio cristão. Existem pessoas difíceis de lidar. Difíceis muitas vezes até de amar. Tem pessoas que vivem murmurando, reclamando, criticando os outros, fazendo fofoca. Nunca está bem, você pergunta, está sempre irado com alguém. Parece um pitbull querendo matar alguém. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. Muitas vezes esse irmão é você mesmo. É fácil a gente pegar o nosso óculos e olhar para os outros, defeito, 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 defeito. Só que nós chegamos em frente ao espelho, parece que daí ele não faz efeito. Maravilhoso, lindo. É fácil enxergar o defeito dos outros, mas reconhecer os nossos é difícil. A própria palavra diz na hora da ceia que é para cada um examinar o Edson, não, examinar a si mesmo. Porque é fácil olhar para qualquer pessoa e examinar qualquer pessoa, está fazendo certo, está fazendo errado. Às vezes, a pessoa difícil de conviver somos nós mesmos. Porque nós nos preocupamos com o nosso próprio interesse. Tudo que ele ensinou aqui nós fazemos ao contrário. Nossos próprios interesses estão na frente de tudo, até da igreja. Nós não conseguimos olhar para o irmão e ter a sensibilidade que o irmão está sofrendo. Irmão, como é que está? Está tudo bem? Ele vai falar, não está. Ouça ele. Talvez você não consiga resolver o problema dele. Irmão, quer conversar? Fala tudo. Tem um outro problema que está por detrás dessas coisas que Paulo está trabalhando. Hoje as pessoas se convertem e elas vêm para a igreja como?
do jeito que elas estão, cheios de pecado, conceitos errados, valores familiares, valores distorcidos da realidade cristã. Essas pessoas precisam se transformar. A convivência com os salvos, se ela conviver com os salvos, vai fazer com que aos poucos ela vá se amoldando e mude. É natural isso acontecer, mas quando o tempo passa e não se percebe essa mudança de comportamento, mudança de valores, talvez seja um sinal de que algo errado ocorreu com a conversão dessa pessoa. Talvez foi algo só emocional do momento que ela estava vivendo. Ela foi lá e falou, eu aceito esse Cristo. Porque não é só vir aqui à frente e aceitar, existe todo um processo. Eu preciso entender esse evangelho, fazer o que Paulo fazia. Ele tinha essa preocupação com os novos na fé. Nós temos que investir nessas pessoas. E às vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãs ou estão há tempo no meio evangélico, mas parece que essa pessoa não entendeu a obra salvadora de Jesus Cristo. Em João 8,36 está escrito assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como que a pessoa vem, aceita Cristo e continua vivendo no erro? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e ela fala que ela é convertida, que ela é cristã. Algo de errado aconteceu. Quando alguém se converte, aqueles que conhecem essa pessoa, que vem à frente, que entregou o coração para Cristo, precisa estar atento, se preocupar com os interesses, tentar andar com essa pessoa, chamar essa pessoa. Ela precisa aprender que não é só isso. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando isso não acontece, tem algo muito estranho. Talvez a pessoa não entendeu nem por que ela foi à frente. A vida cristã tem que trazer mudança. Tem que existir frutos. Você vai falar assim, mas Luiz, que frutos? O que estão lá em Gálatas 5, 22, 23. Paulo escreve aos Gálatas e ele fala dos frutos. Está ali, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que ele está falando? Contra essas coisas não há lei. Se você consegue ser assim, é difícil, ninguém vai conseguir te acusar de nada. E aí se você fala ali a mansidão, o domínio próprio. Eu creio que o domínio próprio, se você consegue dominar você próprio, as outras coisas são consequências. A parte mais difícil, pelo menos para mim, é o domínio próprio. Porque existe dentro de nós, os irmãos já devem ter ouvido eu falar, tem a velha criatura, que quando tem um problema ele fala, é só chamar, estou aí. Ele quer fazer você pecar, quer fazer você errar, quer fazer você se sentir mal, quer fazer com que você pense assim, meu Deus, voltei quase a estaca zero, não podia ter feito isso, não podia ter agido assim. A velha criatura dentro de você, ela está o tempo todo te chamando. Eu soube de uma irmã cristã, família cristã. Essa irmã tinha vamos dizer assim, um defeito. Ela sempre reclamava do marido. Não sei se é o caso de alguém aqui. Tem marido que tem que reclamar mesmo, que puxa vida, né, meu? Mas esse irmão não, os irmãos que olhavam para ele, todo mundo queria ter ele como cunhado, por causa da decência, do compromisso. As pessoas viam os frutos na vida desse irmão. E a irmã vivia reclamando. É porque ele não me trata muito bem do jeito que deveria. Eu não gosto, que às vezes ele não presta muita atenção nas coisas. E tal, coisas bobas, ela sempre reclamando desse irmão. Até que um dia, ela começou a se sentir mal. Se sentir mal, e começou a ir no médico, não descobriu o que era, fez uma bateria de exames até que descobriu. Câncer. E aí, vamos tratar. E o irmão junto, cuidando dela, os compromissos, as coisas da casa, ajudando a cuidar dos filhos, que sempre ajudou. E luta, coisa de mais ou menos um ano, ela melhorou, se recuperou. Que bênção, glória a Deus. Aí não sei se ela
mudou essa atitude? Eu sei até essa questão. Aí passou um tempo, alguns meses, e ela começou a se sentir mal novamente. Voltou a fazer os exames, descobriu que tinha voltado. E começou toda aquela luta. Só que nessa segunda vez ela ficou tão mal, que as pessoas falaram: eu acho que o irmão vai ficar viúvo. A irmã não vai aguentar, ela está muito mal. E a igreja orando, as pessoas que conheciam orando. E a irmã não morreu. Certo? Tinha alguma irmã falando assim: ai, morre logo que eu estou solteira, né? Fala, se você ficar criticando teu marido, sempre tem alguém que fala: poxa, mas que partidão. Fica esperta. Não fica criticando, que às vezes tem alguém interessado. Enfim. O irmão continua firme. Normalmente o que acontece nesse tipo de coisa, a gente olha o que acontece na sociedade, vocês talvez até tenham algum exemplo para falar, que quando aconteceu isso, o marido caiu fora. A mulher fica com o cara, né, arrastando até o final, mas muitas vezes o homem cai fora, ele parte para outra. E vamos dizer assim, se você for analisar a história que eu contei para você, o irmão tinha motivo, né? Mas não, ele permaneceu firme. Tem que ter amor, né? Amor. E às vezes os casamentos estão arruinados justamente por isso. Cada um preocupado só com o seu próprio interesse. Não se preocupa com o interesse do cônjuge. Dá para tratar o cônjuge como superior, não dá? Dá sim. Tem gente que tem medo de tratar o outro como superior, começa a receber ordens, né? Vamos lá. Jesus é o modelo a ser seguido. Todas essas coisas que Paulo escreve, fala, e que ele viveu, ele foi chicoteado, Jesus também foi. Ele foi preso injustamente, Jesus também foi. Acusaram de coisas que ele não fez, Jesus também. Jesus é um modelo a ser seguido, a igreja não pode se perder. Versos 9 a 11, isso é praticamente uma poesia, e o restante também. Diz assim, verso 9: por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando ele fala no 9, no início, assim, por isso Deus elevou ao lugar de mais alta honra, por isso o quê? O que está escrito no verso 8. Deixa eu só... Estou na outra página aqui. Verso 8. Não, nós lemos o 9, né? É que eu estou a Bíblia aqui, o vento abriu em Efésios. Olha, ele diz assim no verso 9: por isso Deus o elevou à mais alta honra. O que é isso? O que está escrito no verso 8. E o achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. É por causa disso que o nome de Jesus foi elevado à mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por causa daquilo que Ele fez. É isso que Paulo está ensinando para a igreja: olhem para Cristo. Talvez lá na igreja tivesse alguém que não gostasse de Paulo, e ele se resguarda falando: olhe para o que Cristo fez. Por causa disso Deus o elevou. Deus o elevou ao lugar mais alto, para que toda língua declare que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos declarar isso? Jesus Cristo é o Senhor. E vai chegar um dia, aquele dia, e que todos declararão, até aqueles que não gostam dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, por causa do sacrifício que Ele fez. O nome dele está acima de todo nome.
Tem aquele cântico, né? Nome sobre todo nome. Não sei se vai dar tempo. Será que daria tempo de cantar no final? Bem forte para Deus. É maravilhoso essa parte aqui. Nós cantamos a palavra de Deus também. Não cantamos porque é bonitinho, porque é a palavra de Deus, é a verdade do Evangelho. Ó, na nova tradução, na linguagem de hoje, vamos ler os versos 12 e 13. Diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, Paulo falando para eles, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Olha, interessante, Paulo fala assim: quando eu estava aí, vocês me obedeceram e continuem obedecendo agora que eu estou ausente. Mas lá no fim ele fala assim: obedeço à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. O que eles estavam obedecendo, o que Paulo estava falando, não era uma ordem de Paulo, era o que Paulo passou para eles, que é uma ordem de Cristo. É uma ordem do Senhor, da palavra de Deus para o cristão. Paulo não estava se engrandecendo, tipo, querendo ser o chefe deles. Vocês vão continuar fazendo, obedeçam à vontade dEle, no pensamento e nas ações. Não é só nas ações naquilo que eu faço, mas naquilo que eu penso. E é interessante ali também que ele diz assim, para completar a salvação, né? Como se você ainda não estivesse salvo. Existem algumas etapas ainda para você realmente ser salvo. Lógico, se você morrer, você crê em Cristo, você vai ser salvo. Mas Paulo estava falando, se dedica um pouco mais para completar a salvação. Efésios também, na carta aos Efésios, ele também tem a mesma ideia. Vejam ali Efésios, é só voltar um pouquinho, 4, acho que o irmão já colocou lá. Assim, 4, do 17 até o 19. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivo mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Então ele está falando assim, vejam o que os pagãos estão fazendo. Vocês não são como eles. Vocês são diferentes, vocês são um povo separado, escolhido. Eles perderam a vergonha. Não parece que é para hoje isso? Não é muito atual? É o que nós vemos na nossa sociedade hoje. Não vivam de qualquer forma como os pagãos vivem. Completem a salvação de vocês. Olhando para os versos 18 e 19, às vezes nós percebemos pessoas cristãs agindo assim. Da mesma forma que os ímpios agem, os mesmos valores que os ímpios têm, falando as mesmas coisas que eles falam. É uma vergonheira. Filipenses 2, 14 e 15. Mais um grande ensinamento. Faço tudo sem queixas e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. É o mundo que vocês estão vivendo hoje. Mundo cheio de gente corrompida e perversa, que maquina o mal contra os inocentes. Trabalhem sem queixas, sem discussões. Não reclamem, não discutam. Porque se você fizer isso, ninguém poderá levantar acusação contra vocês. Contra essas coisas não há acusação. Não tem como acusar. Você está fazendo o que é certo. Podem acusar injustamente, mas não vai ter prova. Seja luz no mundo cheio de gente corrompida. Verso 16. Apegue-se firmemente à mensagem da vida, então no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Aí Paulo está falando dele, né? Quando Cristo voltar, eu vou me alegrar, porque ele vai ver os frutos, vai ver a igreja, ele vai chegar à conclusão que não trabalhou em vão, que os pastores não trabalharam em vão, que os irmãos que vieram antes não trabalharam em vão, aqueles que estão trabalhando não trabalharam em vão. Paulo diz que vai sentir orgulho dos irmãos, não é dele, dos irmãos, porque eles ficaram firmes até aquele dia. Verso 17. Contudo me alegrarei mesmo se perder a vida,
entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Lindo, né? Que ele escreveu. Não me importo, mesmo que eu morra. Eu me entrego como oferta derramada. E eu vejo vocês, o serviço que vocês fazem é um serviço fiel, como oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Ele não queria que nenhum se perdesse. Jesus falou a mesma coisa, não queria que ninguém se perdesse. Ele fala para os irmãos ficarem alegres. Por mais que as coisas sejam difíceis, alegrem-se. Verso 18. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. É recíproca. De Paulo para a igreja, de igreja para Paulo. Você se alegra com a conquista dos seus irmãos? Ontem eu falei para o irmão, fui lá onde ele trabalha, e eu nunca tinha ido. Só tinha ouvido falar sobre como era maravilhoso, bonito, lá tudo arrumado, uma comida muito boa lá, né, também. Bom, né? Bem bom. E eu falei para ele no final ali, como eu fiquei feliz de ver aquilo lá. Porque você sabe, você tenta se colocar no lugar da pessoa, quanto que a pessoa luta, quanto que ela tem que abrir mão, quanto que ela tem que investir, quanto que ela se irrita às vezes para conseguir fazer as coisas, porque envolve pessoas, a pessoa te promete uma coisa e não cumpre. E o irmão está lá e eu falei para ele, cara, eu estou muito feliz de ver o que você conseguiu fazer aqui, eu estou alegre por você. E nós temos que ser assim, Jesus espera isso de nós, que a gente se alegre quando alguém fala assim que vai casar, que a gente se alegre quando alguém chega e fala assim que passou no vestibular, passou num concurso. Tem um irmão que ele não está aqui hoje, quando eu vi lá que ele tinha passado no concurso para professor, eu fiquei louco de feliz. E a gente tem que ser assim, tem que se alegrar com a alegria dos outros. E eu fico espantado quando eu vejo alguém está falando da alegria, a pessoa faz cara feia. Tem algo de errado. Seus valores estão distorcidos. Cristo nos ensina a nos alegrar com os nossos irmãos, seja quem ele for. Conquistou, talvez para você não seja algo grande que ele conquistou, mas para ele é. Se alegre com ele, se preocupe com os interesses dele. Fala, pô, irmão, que legal. Vamos orar agradecendo a Deus. Você estava correndo atrás disso e conseguiu. Deus seja louvado. Para a gente concluir, anotei algumas coisas porque ultimamente a minha cabeça tem falhado. E nem sou velho. A igreja precisa viver a unidade. A unidade da igreja acontece ao renunciarmos aos interesses pessoais. Para viver a unidade é necessário pensar a mesma coisa e viver no mesmo amor. O amor que Paulo se refere é o amor de Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais na comunhão. Não existe melhor ou pior. Para Deus, todos somos iguais. É preciso considerar o outro como ser mais importante que você. Ser humilde não é ser inferior, pois Jesus foi humilde e em momento nenhum foi inferior a ninguém. O nome dele está acima de todo nome por causa daquilo que ele fez. Ele cumpriu aquilo que o Pai pediu para ele fazer. Por causa disso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Se o mundo está perdido aí fora, precisa da igreja. Se você conhece alguém perdido aí fora, você sabe que ele precisa da igreja. A igreja necessita ter o mesmo pensamento. O apóstolo convida os salvos a lançar fora interesses pessoais e dar lugar ao interesse do outro. Muitos vivem infelizes por causa de interesses egoístas. Quando começarem a se dedicar pelas necessidades dos outros, encontrarão a verdadeira felicidade. Irmão, você não sabe que valor tem você conseguir investir na vida de alguém e ver resultados. Você acaba ficando mais feliz, às vezes, que a pessoa que está sendo beneficiada. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. É isso que Paulo está falando. A pessoa quer ser tratado como um rei, mas trata todo mundo, sei lá de que forma.
Portanto, se você tem algum interesse pessoal que está em conflito, seja com a igreja, seja no casamento ou com a família, saiba que você pode entregá-lo nas mãos do Senhor a partir de agora. Ele é o nome sobre todo nome. Lutem pela igreja, pela família, e alegre-se por serem participantes no Evangelho da salvação em Cristo Jesus, como Paulo estava se alegrando. Que vocês possam se alegrar nesse domingo e se alegrar durante essa semana, porque Jesus Cristo está morando no coração de cada um de vocês. Às vezes a palavra é dura, mas Deus quer sempre o melhor de nós. O pai corrige o seu filho. Aquele que não é seu filho, ele não vai corrigir. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar aquela uma? Não.